Nós vamos continuar agora nesse culto ao Senhor, clamando a Ele que Ele nos edifique por meio da Sua palavra, né? Que Ele nos transforme um pouco mais, que Ele nos fira por meio da Sua palavra, para que assim nós possamos agradar a Ele, sermos moldados ao Senhor Jesus Cristo e glorificar o santo nome dEle. Meus irmãos, essa é a terceira mensagem em que nós meditamos sobre a compreensão que é vital para aqueles que trilham um caminho do discipulado. Obviamente, essa compreensão ela está centrada naquelas perguntas que nós, desde o início da nossa série no Evangelho segundo Marcos, nós vemos nos fazendo, né? Ela está centrada na pergunta sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Além disso, ela está centrada, e eu já venho tocando isso com os irmãos, e claro que nós temos visto isso constantemente em várias outras pregações, em tudo aquilo que nós recebemos, né? Ela também está centrada em como a resposta que nós damos a essa pergunta sobre quem é Jesus Cristo, ela está diretamente ligada à nossa caminhada cristã, ela afeta diretamente quem nós somos. Quem você diz que é Jesus? Essa é uma pergunta que nós lemos aqui, né? Quando o Senhor Jesus Cristo diz aos 12, né? Aos 12 apóstolos: e quem vocês dizem que eu sou? Quem você diz que é Jesus Cristo? Mas perceba, meu irmão, que quando você responde essa pergunta, você não responde somente com os seus lábios, não é somente por meio de palavras, embora, claro, também você deva confessar por meio de palavras quem é Jesus, mas a resposta para essa pergunta, ela não vem somente por meio de palavras. É muito comum nós encontrarmos pessoas dispostas a responder essa pergunta. Nós encontramos alguns que, claro, hereticamente tentam formular respostas bonitas, respostas que consigam encontrar um meio termo entre eles e nós, entre eles e os crentes, de forma totalmente herética, trazendo respostas do tipo: ele é um ser iluminado, né? Ele é um ser que foi um exemplo para toda a humanidade, mas estão ali ao tempo todo tentando lançar pedra de tropeço para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós vemos vários exemplos desses, né? Muitos aí espíritas, testemunhos de Jeová, que chegam de forma tão mansa e que distorcem a base, a pedra fundamental da fé. Quem é Jesus Cristo? Mas nós também encontramos, meus irmãos, aqueles que aprenderam a responder a essa pergunta de forma muito corretinha, aprenderam que palavras devem utilizar, sabem exatamente a cartilha da fé cristã, mas sem ter qualquer relacionamento com a verdade que eles professam. Nós encontramos esses tipos de pessoas também. Sabe aquele tipo de pessoa que quando você conversa, ela te conta uma história e você pensa que ela está falando dela, mas é uma história que ela nem viu aquele povo, né? A minha avó, ela é assim. A minha avó, ela é bem velhinha, já tem 98 anos. E a gente chegou para conversar com ela e ela começa a contar uma história lá de São Paulo. Não, porque lá em São Paulo, na rua tal, e diz os detalhes, rua, número. Então, mas quando é que a senhora foi para São Paulo? Eu disse: não, esse foi o fulaninho que me contou. Mas ela conta com uma precisão tão grande assim que você pensa que ela faz parte daquilo ali, não é? Estes, meus irmãos, estes que aprenderam a como responder falando a verdade, mas sem ter relacionamento com a verdade, estes, quando você conversa com eles, eles dizem: eu conheço o Senhor Jesus Cristo. Conheço. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Rei. Jesus é o nosso Senhor. Mas estas palavras, meus irmãos, para estas palavras não ganharam o coração deles. Para estes, as palavras não têm o peso que deveriam ter. Eles falam que o Senhor, que Jesus é o Senhor, mas não se dobram diante do seu senhorio. Eles falam que Jesus é Rei, mas não são servos de Jesus. Eles não professam aquilo que sai de suas bocas de joelhos, não. Eles não estão de joelhos quando falam que Jesus é Rei.
é o Messias, é o Filho de Deus. São aqueles que, quando são contrariados, dizem assim: o meu Jesus não é assim. Não. Tem uns que são tão, não vou nem dizer qual é a palavra aqui, mas são tão assim que diz assim, ó: rapaz, Deus me livre de ter um Jesus que nem o que está falando aí. Não, esse aí não é o meu Jesus, não. Para estes, meus irmãos, não existe qualquer compreensão da cruz. E sem olhar para a cruz, é impossível compreender quem é Jesus. Esse é o ponto que nós veremos hoje aqui, iniciaremos a ver aqui no Evangelho segundo Marcos. Nesse trecho, nós refletiremos hoje que é a partir da cruz que o Senhor Jesus Cristo começa apontando os discípulos dele para a cruz, que ele começa a revelar plenamente quem ele é aos seus discípulos. Somente quando os discípulos são apontados para a cruz, eles conseguem realmente entender, começam a compreender quem é o Senhor Jesus Cristo. Vou dividir alguns pontos aqui, meus irmãos, que eu vou falando ao longo da nossa reflexão, porque são pontos que destacam somente aquilo que nós estamos aqui organizando, os versículos que nós estamos organizando. A primeira porção que nós veremos é que a multidão ela não é capaz de compreender. A multidão não compreende quem é Jesus. E eu tocarei nesses versículos 27 e 28, fazendo aqui quase que uma revisão, Vamos reverberar, refletir um pouco mais e reverberar aquilo que nós já aprendemos, que foi pregado a nós no domingo agora passado, nesse culto dominical, quando nós vimos ali os últimos versículos do capítulo 7 de Mateus. Deixa eu ler os versículos 27 e 28 aqui do capítulo 8. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Os homens aqui poderia ser entendido também como o povo, a multidão, Por exemplo, em Mateus, o Senhor Jesus diz: quem dizem o povo sou eu? O que diz o povo, sobre mim? Em Lucas, ele já utiliza a palavra multidão, então que poderia ser também multidão. Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Meus irmãos, reverberando aqui o sermão de domingo, que nós tivemos com o pastor Elivando, essa aqui é a mesma multidão que maravilhava-se da doutrina do Senhor Jesus Cristo. É a mesma multidão que se sentia impactada por aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava. Estes já tinham ouvido, já ouviram diversas vezes ali a pregação da palavra, já tinham estado próximos ali de Jesus, ouvindo a doutrina de Jesus. Estes se admiravam com as palavras dele. Mas no final do dia, estes voltavam para casa do mesmo jeito. Estes que ouviam, que estavam ali admirados com a pregação, com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, esses sabiam para onde ir, mesmo sem que ali Jesus estivesse. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Lembrando os irmãos o que nós vimos na quarta-feira passada, quando o apóstolo Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Estes saberiam para onde ou para quem ir. A multidão não estava com o Senhor. Não caminhava verdadeiramente com Ele. Não estava compromissada com Ele. E por isso não podia compreender quem é Jesus. Nós vimos, meus irmãos, no domingo, e isso é preciso estar na nossa mente o tempo todo. É possível maravilhar-se. É possível espantar-se. É possível ficar atônito com o ensino do Senhor Jesus Cristo. É possível ficar espantado com a pregação da palavra de Deus. É possível se emocionar com tudo isso. E ainda assim, não compreender e não se comprometer com o Rei que traz o reino. É possível, sim. É possível vibrar diante de palavras que são proferidas acerca do Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, não ter o compromisso do seu coração mudado. É possível espantar-se com a palavra, com a pregação da palavra, e manter-se comprometido consigo. E manter-se submisso a si, a este mundo,
e insubmisso à autoridade do rei que profere as palavras. É possível ficar espantado, encantado com os ensinos, com a pregação da palavra, e ainda assim, meus irmãos, isso não resultar em uma compreensão correta de quem é Jesus Cristo. E não resultar em um relacionamento com Ele, em comunhão com Ele. E isso, meus irmãos, é espantoso. Isso é algo que é perigoso demais. Isso deveria nos tirar o sono. Como alguém que pode ouvir a palavra de Deus, pode se sentir, de certa forma, impactado por ela, e ainda assim não desenvolver um relacionamento com o Senhor da palavra. Isso é possível, mas é possível para a multidão. É possível para aqueles que não são discípulos realmente do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de espanto infrutífero não é possível àqueles que são filhos de Deus, àqueles que nasceram de novo. Porque nos discípulos, esse espanto, meus irmãos, traz consequências que são irreversíveis. Nos discípulos, esse espanto, esse impacto da palavra de Deus pregada e que penetra no coração, para os discípulos, esse espanto frutifica. E frutifica em compromisso com o Senhor da palavra e frutifica em submissão ao Senhor da palavra. As mesmas multidões que maravilhavam-se da doutrina do Senhor Jesus Cristo não compreendiam quem Ele é. Diziam, como nós lemos aqui, as coisas mais absurdas. Né? Diziam que Ele era João Batista, diziam que Ele era Elias ou algum dos profetas. Eu digo absurda, principalmente no caso de João Batista aqui, por conta da proximidade de idade, né? Diziam que ele é algum dos profetas, um grande profeta, um grande homem. Estes diziam muitas coisas, mas não eram capazes, não foram capacitados a enxergar quem realmente o Senhor Jesus Cristo é. A perceber que diante deles estava o Rei dos Reis, o Senhor de todas as coisas. E por isso eles não se ajoelhavam diante dele. E por isso eles não se dobravam diante dele. Por isso eles não se tornavam submissos a ele e à sua palavra. Nesse momento, irmãos, eu pergunto aos irmãos, e claro, faço essa pergunta a mim também, será que nós temos realmente nos dobrado diante da majestade do Senhor Jesus Cristo? Ou nós temos agido como a multidão? Mesmo que em pequenos pontos, em pequenas janelas da nossa vida. Será que nós temos agido como essa multidão que era confusa, que era perdida? E como é que nós percebemos que ela era tão confusa que nesse versículo mesmo aqui, o primeiro indício dessa confusão é que faltava unidade a essa multidão. A multidão, ela dava várias respostas para quem era Jesus Cristo. Quem era Jesus? É João Batista, é Elias, é algum dos profetas. Não tinha unidade, não tinha harmonia. Unidade e harmonia que existem, que são intrínsecas àqueles que nasceram de novo, porque são unidos por um só Espírito. Será que nós temos agido como multidão? Incoerente, né? A multidão incoerente que se maravilhava com a palavra do rei, mas não reconhecia que ele era rei. Estes, meus irmãos, não podiam ver. Eram cegos. E então, aqui, dentro desse contexto da cegueira da multidão, o Senhor Jesus Cristo ele pergunta àqueles que... Ele leva essa pergunta àqueles que poderiam sim ver. É o que nós vemos no versículo 29 e 30. Versículos 29 e 30. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Esse diálogo, meus irmãos, acerca do que a multidão dizia, né, sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus Cristo, ele leva ao ápice, né, ao ponto mais alto da primeira metade desse evangelho, segundo Marcos, que é essa confissão do apóstolo Pedro, que na verdade representa todos os 12 ali, né, todos os discípulos de Jesus que estão ali, confessando que ele é o Messias.
Todo crente, um dia, terá que responder, mais cedo ou mais tarde em sua caminhada, terá que responder a essa pergunta. Na verdade, todo homem terá que fazer isso, porque um dia todo joelho se dobrará diante dele. Mas todo crente, todo aquele que diz que conhece ao Senhor Jesus Cristo, que sabe quem Ele é, mas cedo ou mais tarde, ainda nesse caminho do discipulado, ele terá que responder a essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Quem você diz que eu sou? E mais uma vez, meus irmãos, eu lembro aos irmãos que a resposta a essa pergunta ela não está fundamentada somente em palavras, embora sim, ela inicialmente se dê por palavras, né, por meio da revelação que nos foi dada. Mas essa resposta, ela não consiste somente de palavras, mas ela marca uma decisão na vida daquele a quem foi revelado ser o Senhor Jesus Cristo. Essa resposta, ela exige um posicionamento, meus irmãos. Ela exige um compromisso com aquele que você diz ser o Senhor, com aquele que você diz ser o Rei. Essa resposta, ela exige coerência da vida para com as palavras que foram ditas. Essa resposta exige uma firme convicção que toma tudo em nós, meus irmãos. Que toma toda a nossa vida, que toma as nossas ações, que toma as nossas escolhas, que toma tudo aquilo que nós fazemos. Se a fundamentação para tudo que nós fazemos, para todas as nossas ações, não vier dessa resposta, nós ainda estamos falhando em como caminhamos nesse mundo. Não adianta dizer que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, que Ele é soberano, se você não se dobra diante da vontade dEle. Se não é visto na sua vida que Ele é Rei e não você, que Ele é Senhor e não você. Dizer que Jesus é o Cristo, dizer que Jesus é o Rei, é o Filho do Deus vivo, significa tomar uma posição muito convicta, meus irmãos, de submissão a esse Rei, a palavra desse Rei, e de oposição ao mundo que é inimigo deste Rei. Responder quem é Jesus Cristo exige convicção de vida. Por favor, meus irmãos, abram aí no primeiro livro de Reis, capítulo 18, vamos ler só o versículo 21. 1 Reis 18, 21. Após um longo período de seca em Israel, juízo de Deus por conta da idolatria, Elias está no Monte Carmelo ali contra 450 profetas de Baal, e o povo está ali assistindo a tudo aquilo. 1 Reis 18, 21. E então, versículo 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando oscilareis entre dois pensamentos? Até quando vacilareis entre dois pensamentos? Cochear aqui, meus irmãos, é uma figura daquele que anda e por conta de uma deficiência física, né, enquanto ele anda, ele se inclina para um lado e para o outro. Ele não consegue andar reto. Ele não consegue andar no caminho reto. Então ele cocheia. Ele se inclina para um lado e ora se inclina para o outro. Ele oscila no seu caminho. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se o Deus de Jacó é o vosso Deus, então segui-o. É o que Elias está dizendo aqui para o povo. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Quem é Jesus, meus irmãos? É o ungido de Deus? É o Rei dos Reis? É o Filho de Deus? É o Senhor soberano sobre todas as coisas, que tem todo o domínio, todo o poder e toda a autoridade? É o próprio Deus? Sim, se sim, segui-o. Se sim, obedeça a ele. Se sim, se a você foi revelado isso, obedeça a ele. Confie nele. Submeta-se a ele. Renda-se ao senhorio dele.
porque Ele é Rei. Não cocheie, não oscile, não vacile entre dois pensamentos. Ou você viverá para si mesmo e para este mundo, ou você viverá para o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Não há possibilidade, não há como servir a dois senhores. Você precisa tomar uma decisão quando você responde a essa pergunta sobre quem é Jesus e diz que Ele é o Rei, que Ele é o Filho de Deus. Você precisa tomar uma decisão, precisa tomar posição diante dessa resposta. Precisa assumir um compromisso diante dessa resposta. Você, homem, você precisa tomar uma decisão, uma posição de convicção diante deste Rei. Se você é servo deste Rei, você precisa agir com convicção diante dessa resposta que você dá. Da mesma forma, claro, você, mulher, você precisa agir de acordo com essa resposta. A igreja do Senhor, meus irmãos, hoje, infelizmente, está cheio daqueles que só falam e só falam, mas que Cristo não é visto em suas vidas. Daqueles que professam muitas palavras, mas em meio à vida cotidiana da igreja, em meio à sua vida comum, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que seja, aquela resposta que facilmente sai dos seus lábios não pode ser vista em seu caminho. Nós precisamos ter convicção do que significa confessar que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos ter convicção disso. Até quando tantos viverão como se o Evangelho fosse um plano B, para caso não sejam tão felizes assim neste mundo? Até quando? Nós, crentes em Cristo Jesus, nós não somos assim. Ou Cristo é o seu Rei, independente das circunstâncias, ou Cristo é o Senhor da sua vida, independente das circunstâncias, ou não. Não dá para ficar oscilando entre dois caminhos, oscilando entre dois pensamentos. O apóstolo Pedro, como eu falei, representando aqui os 12, ele responde a essa pergunta dizendo: Tu és o Cristo, Tu és o Rei que nós aguardávamos, Tu és o Senhor, o nosso Salvador. Em Mateus é feito são usados mais versículos, né, e são utilizadas falas diferentes. Tu és o Filho do Deus vivo. E isso, meus irmãos, como o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 16, 17, somente por meio do Espírito Santo pode ser revelado a alguém. O texto paralelo, lá em Mateus 16, no versículo 17, nos diz isso. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não te foi revelado por meio da carne ou do sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Somente por meio do Espírito Santo isso nos é revelado. Essa compreensão, meus irmãos, ela vem do alto. Ela não vem da mente humana, da sabedoria humana. Se você tenta compreender o Evangelho, compreender quem é o Senhor Jesus Cristo, utilizando sabedoria humana, se firmando em sabedoria humana. E quando eu falo sabedoria humana, é claro que não é o estudo das Escrituras, é por meio da palavra de Deus que nós sabemos realmente e compreendemos quem é o Senhor Jesus Cristo, mas não é pelo pensamento voltado e regido por esse mundo, que tenta, de formas lógicas para este mundo, para o espírito desse mundo, tenta desvendar ou tenta compreender quem é Jesus Cristo. Não é por meio de sabedoria humana que nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 a 23. Por favor, abram aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21, a partir do 21 somente, até o 23. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu li até o 24, né? Jesus Cristo, meus irmãos, é o Rei. É o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem, se humilhou e que foi exaltado e está à direita do Pai, reinando. Você compreende isso? Observe a resposta para essa pergunta. Ela não está somente em palavras. Você compreende isso, que o Senhor Jesus Cristo é Rei e Senhor. Que Ele reina, que Ele tem tudo em suas mãos. Você consegue, com isso em mente, meu irmão, minha irmã, acordar pela manhã e ao olhar, levantar os seus olhos ao céu em oração, você consegue, compreendendo isso, dizer: Senhor meu, Rei meu, eis-me aqui. Como nós cantamos aqui, eis-me aqui, eu estou ao teu dispor, Senhor. O Senhor é Rei, eu não. Eu sou servo, por isso, Senhor, faz a tua vontade em mim. Você consegue compreender isso, meu irmão? Que o Senhor é Rei. Que você não é Rei. Você é servo. Servo do Rei dos Reis. A partir dessa resposta de Pedro, meus irmãos, e claro, dos demais apóstolos, como eu comentei, o Senhor Jesus ele deu um novo passo no que diz respeito à instrução dos 12, no que diz respeito ao discipulado. Começa aqui uma nova seção do Evangelho segundo Marcos, quando ele começa a apontar os seus discípulos para a cruz, uma vez que eles entenderam que ele é o Messias, que ele é o Rei, que ele é aquele a quem os judeus esperavam. Agora eles precisam entender, compreender, com a compreensão do alto, qual é a obra e quem é esse Rei. E é olhando para a cruz que eles perceberão isso. Vamos ler o versículo 31 do capítulo 8. Então, começou ele. Esse começou ele aqui dá exatamente esse marco, né? A partir daquele momento. A partir daquela compreensão, a partir daquela confissão de fé que foi feita ali pelos apóstolos. A partir dali, a partir daquele momento, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Nós veremos, meus irmãos, eu já comentei isso com os irmãos, que existem outros textos aqui. Até a chegada em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo, pelo menos mais 2 vezes, ele reforça essa necessidade de compreensão dos discípulos, de que ele é o servo sofredor. Ele é Rei, ele é o Messias, ele é o ungido do Senhor, mas ele é também o servo sofredor. Nós ainda veremos bastante sobre essa obra na cruz. Por isso, nesse momento aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão que o Senhor Jesus Cristo usa aqui, quando ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra todas essas coisas. Quando ele diz aqui, meus irmãos, é necessário que ele sofresse, é necessário que ele morresse, é necessário que ele ressuscitasse. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele não está fazendo uma mera previsão do que aconteceria com ele em função da oposição que ele vinha sofrendo. Não é uma mera previsão do que aconteceria. Aqui, quando o Senhor Jesus Cristo diz que é necessário que o Filho do Homem sofra e morra e ressuscite, ele está, meus irmãos, abrindo as janelas da eternidade para os discípulos. Ele está aqui revelando aos seus discípulos qual é o plano de Deus para a redenção dos eleitos. É isso que ele está fazendo. Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: ok, o Pai revelou a vocês, por meio do Espírito Santo, vocês sabem que eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou o Rei que havia de vir. Muito bem. Eu resgatarei o meu povo. Mas eu vou revelar a vocês ainda mais. Vocês precisam saber
Como o Deus soberano planejou tudo isso? Qual é o plano para a redenção do meu povo? É necessário que eu entregue a minha vida. É necessário, é inevitável, porque faz parte do pacto que foi firmado na eternidade, para que assim a ira de Deus fosse lançada sobre o Filho e não sobre os eleitos. É necessário, é inevitável, porque isso foi firmado antes da fundação do mundo. Isso faz parte dos termos do acordo. Isso faz parte da aliança eterna. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala sobre essa aliança eterna, o sangue da aliança eterna. A aliança estabelecida pelas pessoas da Trindade. O pacto da redenção, onde ali na mesa do pacto da Trindade, na eternidade, determinou como os eleitos seriam salvos. É por isso, meus irmãos, que os crentes, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão debaixo do sangue da nova aliança, estes jamais perecerão. Estes jamais serão lançados fora. Por que eu estou falando aqui, lembrando aos irmãos daquilo que nós já vimos tantas vezes, e graças ao Senhor por isso? O que nós precisamos lembrar, meus irmãos, o tempo todo sobre o pacto da redenção, sobre o pacto da graça, sobre a aliança de Deus, a aliança essa nova aliança que nós fazemos parte por meio de Cristo Jesus. Por que nós precisamos lembrar disso? Porque isso não é um mero conhecimento teológico, meus irmãos. Não é somente para aumentar o nosso conhecimento teológico que nós devemos saber sobre o pacto da redenção, sobre o pacto da graça. É porque isso, meus irmãos, esse conhecimento, essa compreensão serão colunas para nós quando nós estivermos nos momentos de fraqueza, em meio aos fracassos. Por que os discípulos não se perderam? Nós vemos e veremos ainda mais em Marcos muitos e muitos fracassos. Nós veremos já um grande aqui, de Pedro, como nós lemos. Por que estes não se perderam? Porque a aliança foi feita com o Filho. E nenhum daqueles que estão no Filho serão perdidos. É por isso que nós devemos nos lembrar que existe um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos sustenta e nos toma deste mundo e nos guarda nas mãos dele. E não há quem nos tome dele. Não é por mero conhecimento teológico. Não. Teologia não pode ser utilizada só para encher-nos de conhecimento. É para fomentar a nossa esperança. Você deve lembrar disso, meu irmão. Você deve lembrar. Nos momentos em que você estiver abatido com o seu pecado, e você deve ficar mesmo. Você deve se abater com o seu pecado. Você deve ficar triste pela ofensa que você continuamente causa ainda ao Senhor. Mas você deve lembrar que a culpa desse pecado não será lançada sobre você. Porque existe um pacto feito na eternidade, antes da fundação do mundo. E esse pacto não pode ser quebrado, porque o próprio Filho foi quem o executou. Nós, meus irmãos, os pequeninos, a nós foi revelado o grande mistério da salvação. Os nossos olhos foram abertos e nós então podemos enxergar a glória de Cristo, para que assim pudéssemos ser dele, feitos dele. Mas assim como a cura do cego em Betsaida, como nós vimos na quarta passada, assim como lá na cura, o cego teve a sua visão restabelecida de forma progressiva, nós ainda carecemos de discernimento, continuamente. Nós precisamos buscar esse discernimento do alto, obviamente, para que nós possamos discernir e compreender a verdade com os nossos corações. Para que assim, meus irmãos, nós sejamos instrumentos do Senhor para o avanço do reino. Instrumentos do Senhor para que a cruz de Cristo seja vista por todas as nações. Para que todos tenham a cruz vazia, ensanguentada, mas vazia diante dos seus olhos, para que possam contemplar a glória de Cristo.
Para isso, devemos compreender a verdade. E quando não temos esse discernimento do alto, ao invés de sermos instrumentos do Senhor, podemos ser instrumentos de Satanás e não do Senhor. É o que nós vemos aqui nos versículos 32 e 33. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meus irmãos, se nós não fôssemos muito piores do que o Senhor, do que o apóstolo Pedro aqui, nós jamais conseguiríamos aceitar aquilo que nós estamos lendo aqui agora. O mesmo Pedro que foi divinamente inspirado e que há pouco nós lemos, ele confessa que Jesus é o Senhor, é o Cristo, é o Rei ungido, o Rei dos Reis, o soberano. Este mesmo Pedro não aceita a vontade deste Rei que ele acaba de dizer que é Rei. Ele não se dobra diante da soberania desse Senhor que ele diz que é o Messias. Ele não se dobra. E ele se coloca em oposição a esse Rei que ele acabou de confessar. Os irmãos percebem a loucura disso tudo? De você chegar para um rei que é rei e diz: Tu és rei, Senhor. Tu és o meu rei. E no mesmo instante, ele se opõe a esse rei. A palavra reprovar aqui, meus irmãos, nesse versículo 32, é uma palavra muito forte. Se os irmãos lembrarem, essa é a mesma palavra utilizada quando o Senhor Jesus Cristo, ele repreende, se eu falei se os irmãos lembrarem, mas na verdade, talvez os irmãos não vão lembrar, porque não é a mesma palavra, não é a mesma tradução, né? Mas é a mesma palavra utilizada quando o Senhor Jesus Cristo ele repreende os ventos, o mar, quando ele repreende os espíritos imundos, é a mesma palavra aqui. Essa é a palavra que Pedro está utilizando quando ele diz, quando ele começa a reprovar ao Senhor Jesus Cristo. Pedro não aceitou, meus irmãos. Pedro não aceitou que o Messias que ele esperava não fosse da forma como ele desejava. Não era assim o Messias que Pedro aguardava. Não um servo, não um homem de dores, não uma ovelha muda, não alguém tão fraco, né, disposto a entregar a sua própria vida. Muitos comentários, alguns comentários que eu vi destacam que para o judeu essa interpretação de Jesus como servo sofredor nunca foi feita. Do Messias como servo sofredor nunca foi feito. O primeiro mestre a trazer essa visão de que o Messias era o mesmo servo sofredor lá de Isaías foi o Senhor Jesus Cristo. O servo sofredor era tido como povo, os judeus. Né? Esse, pelo menos é o que a maioria desses comentários dizem. Pedro, ele não aceitou que este mesmo Messias fosse aquele que entregaria a sua vida, se mostrasse fraco diante dos inimigos, morresse, entregasse a sua vida por outros. Mais uma vez aqui, meus irmãos, nós temos visto isso constantemente aqui em Marcos, mais uma vez a dureza de coração dos discípulos os levam a não compreender quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? E por não compreender, se opor a Ele. Os irmãos devem lembrar disso. Quando não compreendemos quem é Jesus, nós nos opomos a Ele. Pedro esperava um Messias que daria aos judeus o mundo, entregaria as nações nas mãos dos judeus. Pedro esperava um Messias que colocaria de novo Israel como cabeça e não mais como cauda, que subjugaria o Império Romano e qualquer outro império ou nação que quisesse se levantar diante dos judeus. Pedro aqui, meus irmãos, estava se comportando como um consumidor do Messias e não aquele que quer o Messias, que ama o Messias, não. Ele queria utilizar o Messias
para atender os desejos do seu coração. Será que não é assim, meus irmãos, que muitas vezes nós temos considerado o Evangelho? Nós vemos muito isso por aí. Daqueles que vão ao Senhor Jesus Cristo, que buscam por meio do Evangelho, simplesmente atender às suas necessidades. Atender aquilo que eles anseiam neste mundo. Isso influenciados por uma mentalidade mundana, arraigados, com mentes arraigadas deste mundo. Nós vimos na mensagem anterior como uma cosmovisão mundana jamais permitirá que alguém compreenda quem é Jesus. É por conta dessa mentalidade mundana que influenciava Pedro aqui, que ele foi um instrumento de Satanás. Essa palavra aqui, meus irmãos, que nós vemos, cogitas, é uma palavra muito conhecida nossa aqui. É aquela mesma palavra que nós vimos lá em Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição de mente. Essa mesma palavra aqui, cogitas. Você não cogita das coisas do alto. A sua mente, ela não deseja as coisas do alto. O seu coração não quer as coisas do alto e por isso você não se coloca a buscar as coisas do alto, mas as coisas desse mundo. Se Pedro, por cogitar das coisas do mundo, foi influenciado por Satanás e emprestou a boca a ele, meus irmãos, você acha que você está isento disso? Você acha que se você não buscar esse discernimento do alto, você não poderá também passar por isso? Eu vou sugerir aos irmãos, depois os irmãos procuram lá no Google, devem achar fácil. Tem um vídeo do pastor Marcos Anconato, bem curtinho, que o título do vídeo é assim: Como Satanás fala hoje. E o pastor Marcos Anconato vai exatamente usar o texto paralelo em Mateus para falar como Satanás utiliza a boca de muitos hoje para falar no meio, inclusive das igrejas. Ele até faz uma brincadeira lá de que muito mais do que é filmado aí, né, naqueles teatros que são feitos. Né? O nosso Rei, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, o soberano sobre todas as coisas, ele entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue precioso naquela cruz, não para que nós ganhássemos mais deste mundo, não para satisfazer os nossos anseios neste mundo, como Pedro estava buscando ali, pensando com a mente do mundo, com a mente dos homens, mas o Senhor, ele entregou a sua vida naquela cruz, justamente pelo contrário, para que nós pudéssemos morrer para esse mundo e termos vida eterna nele, no Senhor Jesus Cristo. Por isso, não podemos trilhar o caminho do discipulado, cogitando das coisas deste mundo, cogitando, vivendo com uma mente voltada para este mundo, buscando a este mundo, desejando a este mundo. Essa compreensão é vital para o nosso caminho, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesse caminho do discipulado. Nos permita trilhar esse caminho com os olhos voltados para o alto, com a mente de Cristo, buscando o Senhor, buscando conhecer quem Ele é intimamente. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, Pai Santo, nós louvamos o Teu poderoso nome, Senhor. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, somente por meio dos méritos de Cristo. Nós sabemos, Senhor, a nós foi revelado por Tua graça e misericórdia. O Senhor nos revelou que nós não temos qualquer mérito, nós não temos qualquer capacidade de nos achegarmos ao Senhor, mas pela fé em Cristo, o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus que entregou a sua vida, derramou o seu sangue por nós. Nós nos achegamos ao Senhor, crendo nele e clamando por meio do nome dele, Senhor, que o Senhor nos permita enxergar mais e mais, que o Senhor nos dê discernimento do alto, para que possamos compreender quem é Jesus Cristo, compreender com os nossos corações, Senhor, assumindo
um papel de convicção, sabendo que se Ele é Rei, Ele é, Senhor, nós somos seus servos e estamos totalmente ao dispor dEle, para fazer a vontade dEle, não a nossa, Senhor. Não permita, Senhor, que esse mundo nos segue. Não permita, Senhor. Não permita que esse mundo tente nos desviar desse entendimento, dessa compreensão. Não permita, Senhor, que nós sejamos embaraçados pelas concupiscências desse mundo, pelas concupiscências da nossa carne. Não permita, Senhor. Mas, por meio de Cristo Jesus, por meio somente da Tua graça, nós te pedimos. Nos faz crescer, nos faz ter convicção de que somos de outro mundo, não somente com palavras, mas a cada dia, Senhor, escolhendo as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, vivendo para o Senhor e não para este mundo. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos. Amém.